Hoje nós vamos bater um papo sobre as emoções e os estados de ânimo que dirigem a nossa vida, que sustentam a nossa vida, que determinam um pouco do nosso modo de ver a vida e a realidade, né? Enquanto as pessoas vão chegando, a gente está dando aquele prazo regulamentar. É importante que vocês percebam isso, como é que vocês lidam com essa questão da emocionalidade, né, das emoções. Olha o Marcelinho Cruvinel, meu sócio, meu amigo, meu parceiro de pedalada, o Rosivan, lá de Manaus. E aí, Rosivan, coisa boa, bom te ver aí no pedaço. Então, gente, a coisa é interessante o seguinte: o Humberto Maturana, com quem eu tive a oportunidade de estudar em um momento da minha vida, o Maturana dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: você tem consciência de que você pode escolher as emoções e as emocionalidades com as quais você lida com as coisas, né? Eu sempre achei isso muito estranho, mas com o passar do tempo, com os estudos, com o autodesenvolvimento e com coisas dessa natureza, e com a maturidade chegando, a gente acaba descobrindo que essa é uma grande verdade. A gente pode decidir como você quer reagir às coisas que acontecem a você. Ou seja, é importante a gente dizer isso nessa abertura. As emocionalidades não são imperativas, no sentido de Kant, não são imperativos categóricos, ou seja, eu sinto o que sinto porque sinto o que sinto. Não, você sente o que sente porque você não sabe que pode escolher o que sentir diante das coisas, né? A Beth, oi Beth. A Beth Gouveia, minha querida parceira também, amiga do coração. Olá, é muito bom ter você por perto, eu me sinto mais confortável e mais seguro, né? Joélia Rodrigues, bacana. Gente, olha só, no meu relógio passaram-se já 4 minutos. Boa tarde, Joélia, boa tarde, estamos juntos nesse processo. Sandra Games entrou, a Sandra também, muito bacana. O nosso prazo regulamentar aí para as pessoas se conectarem está terminando. Vamos continuar pedindo para as pessoas entrarem. Débora Souza é nossa parceiraça aqui, né? Em todas as lives ela está. Melquíades Júnior, boa tarde Débora, boa tarde Melquíades. Bom, gente, vamos começar a aprofundar nesse tema. Décio, oi Décio, coisa boa, que está usando a questão da Sandra, né? Mas é o Décio que está nessa pegada, né? Ok, vamos lá, vamos entrar nesse tema sobre emocionalidades, e a pergunta que está no título dessa live é: que emoção lhe governa? Então, deixe-me fazer essa pergunta de uma outra forma. De modo geral, qual é a emoção pela qual a sua vida é conduzida? Porque, veja, nós temos dentro de nós as emoções que nos habitam, todas elas nos habitam, né? Todas as emoções nos habitam, mas ao longo da vida a gente vai escolhendo. Olha o Bruno Cucuca, meu genro querido, entrou. Ao longo da nossa vida, as emoções que estão presentes, algumas destas emoções passam a ter espaços predominantes na nossa vida. Então, por exemplo, eu já conversei com pessoas, e quando eu faço essa pergunta, que emoção lhe governa,
Muita gente me diz assim, olha, eu sou governado pela alegria, outros dizem, eu sou governado pela raiva, outros dizem, eu sou governado pela melancolia, eu sou governado pela tristeza, eu sou governado, enfim. Já tem gente dizendo aqui, né, a Ilma está dizendo que ela é governada pela alegria, e eu vou dizer uma coisa para vocês, bem... É uma confissão. Durante muito tempo eu fui governado pela raiva, né? Eu fui... a emoção que me governava era raiva, né? Eu tinha raiva de todo mundo, né? Eu não expressava essa raiva, mas eu tinha raiva de tudo, né? Bastava me contrariar que eu ficava com raiva. Só que você tem um mecanismo de proteção aí, né? Que a gente chama de civilidade, e de urbanismo, que muitas vezes essa civilidade e esse urbanismo bloqueiam certas expressões exageradas que você tem daquela emoção que lhe governa, né? E durante muito tempo eu fui governado pela raiva, ou seja, o primeiro impulso, se você me contraria, a primeira coisa que acontece, vem a raiva. E é óbvio que você controla isso, né? Então a gente precisa começar a ter consciência de qual é a emoção que está nos governando. Eu tive que fazer muito esforço para apaziguar, para pacificar o meu coração e para entender, acima de tudo, que as emoções que me habitam são emoções que eu escolhi dar a elas o espaço que elas têm hoje. Mas as emoções não são imperativos categóricos, ou seja, você tem a competência para escolher que tipo de emoção vai governar a sua vida e como você quer lidar com estas emoções que aparecem em você em todos os momentos da sua vida. Então, esse é o tema geral que nós vamos tratar hoje, que fica com essa pergunta, né? Qual é a emoção que lhe governa? Mas para isso a gente precisa então responder algumas questões prévias. A primeira delas é o que é uma emoção? A emoção, na verdade, ela é o modo pelo qual eu reajo às coisas que me acontecem, do ponto de vista objetivo ou do ponto de vista subjetivo. Então a emoção é aquilo que aflora em mim a partir do momento que eu sou impactado por alguma coisa. Então veja, eu vejo uma cena qualquer no trânsito, eu vejo uma cena qualquer no cinema, na televisão, eu percebo uma determinada cena num livro, eu olho para uma pessoa me diz alguma coisa. A todas essas situações que eu coloquei para vocês, são situações que acabam gerando em nós respostas. E as primeiras dessas respostas são respostas emocionais. Ou seja, nós damos uma resposta emocional antes de darmos uma resposta racional. Então, a pergunta que a gente tem que responder em primeiro lugar é: o que são emoções? Então, emoções são respostas que o meu corpo dá àquelas coisas que me acontecem no dia a dia, as acontecências cotidianas. Estas acontecências cotidianas, elas não são controláveis, ou seja, eu não consigo controlar o que os meus olhos veem, mas eu consigo controlar o que os meus olhos enxergam. E aí nós temos a primeira situação que a gente precisa pensar nelas. Ou seja, uma coisa é o conjunto de fatos que acontecem comigo. A segunda coisa é como eu processo esses fatos. E esse processamento ele se dá inicialmente pelo processo emocional. Depois ele é dado pelo processo racional. Então, as emoções, elas precedem a razão. Em 1994, o Antônio Damasio, um português que trabalha na Universidade da Califórnia, ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, aonde ele prova, e eu sugiro a vocês a leitura desse livro, aonde ele prova por A mais B que os seres humanos são originalmente seres emocionais, que usam a razão
ou talvez melhor dizendo, que aprenderam a usar a razão para justificar as escolhas que fazem. Então veja, nós não somos, por natureza, seres racionais. Nós somos seres emocionais. E as nossas emoções é que dirigem a nossa vida e nós usamos a razão para justificar as escolhas que as nossas emoções fazem. Então, disso vai a questão, então já sabemos o que é uma emoção, que é uma resposta que nós damos a alguma coisa, só que essa resposta, ela é aprendida ao longo da vida. Existem algumas emoções básicas, e os estudos na neurologia já provaram isso, existem algumas emoções básicas com as quais nós nascemos com ela, mas as combinações dessas emoções que vão gerar as emocionalidades são coisas que nós aprendemos a fazer. Então, veja, deixa eu dar um exemplo para vocês que eu acho que eu já falei isso em situações, em lives passadas. Eu fui com minha mãe almoçar na casa de uma tia e eu sentei-me e minha mãe sentou-se a meu lado. E a partir de um momento a comida foi servida e minha mãe me colocou um pouco de comida no meu prato e eu comi. Na hora que eu coloquei aquele garfo com aquela comida na minha boca, eu achei a comida horrível e eu comentei isso com a minha mãe. Eu digo, mãe, que comida ruim. E na mesma hora eu senti a ponta do sapato da minha mãe na minha canela, com um olhar deste tamanho e com uma expressão dita entre dentes, né? Coma e não reclama, né? E aí eu comecei a aprender o seguinte, tem certas coisas que você come e não reclama, porque se você reclamar, você apanha em casa. Então repare, eu estou dando essa emoção, e vocês já... eu estou dando esse exemplo, e vocês já perceberam, isso serve para tudo. A gente aprende a construir ao longo da vida emoções que são aceitáveis. E é isso que muitas vezes as pessoas chamam de, por exemplo, uma resposta politicamente correta. Não é aquilo que você gostaria de dizer, não é aquilo que você pensa, não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você aprendeu a dizer, aprendeu a conversar, aprendeu a falar, aprendeu a sentir. Então, quando eu começo a tomar consciência disso, eu descubro que as minhas emoções são escolhas que eu faço e a minha razão justifica essas escolhas, né? O modelo mental dessa chamada casualidade científica, que é o modelo mental que fundamenta a ciência, estabelece uma relação racional entre as coisas que acontecem e as coisas que a gente faz. Isso está correto, né? Se você planta morangos, vai nascer morangos, isso é uma relação de causalidade, né? Agora, a questão que está mais profundamente por trás disso é que as minhas escolhas vão gerar resultados, isso é um processo racional, mas o que me faz escolher o que eu escolho é um processo emocional. Então veja, ninguém fuma por racionalidade. O ato de fumar é um ato emocional. Ou seja, você escolhe fumar não é porque você pensou, racionalizou sobre isso, encontrou razões lógicas suficientes para que você se intoxique com nicotina ou com aquelas outras drogas todas. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que eu fumo? Seguramente não é porque foi uma decisão racional que eu tomei. Eu fumo porque existem alguns componentes emocionais que me fazem aquela escolha, e aquela escolha gera em mim uma relação de dependência com aquele ato. Gente, isso serve para tudo na vida. Isso serve para o fato de por que você come muito ou pouco. Isso serve para o fato de por que você estuda muito ou pouco. Como é que você estabelece as suas relações com as pessoas. Como é que você estabelece as suas relações de passividade, de companheirismo, de parceria ou relações de dominação. Isso tudo são elementos emocionais que estão estabelecendo as formas pelas quais eu reajo a isso, né? Então, essa mecânica que vai acontecendo na minha vida ao longo dos anos, elas vão se tornando em padrões.
elas vão se tornando em padrões psicoemocionais, portanto, e esses padrões, eles entram numa categoria que a gente chama de categoria do automatismo. Então veja, eu respondo ao mundo automaticamente. Eu não sei se vocês conhecem, eu conheço gente que a primeira resposta é sempre não. Depois que ela diz não, que é uma expressão de emocionalidade, ou seja, quando eu digo não, eu estou dizendo alguma coisa porque algo criou em mim um senso de impossibilidade para qual eu gero aquele limite. Então tem gente que a resposta padrão é não, depois eu penso. Né? Tem gente que você olha para a pessoa, ela está sempre mal-humorada. Né? Ela está sempre mal-humorada, depois ela desmonta. Né? Então, veja, o mau humor, né, estabelece um princípio de doença afetiva emocional. Porque os seres humanos, na sua emocionalidade básica, na sua emocionalidade natural, ele se caracteriza por 4 coisas. A primeira dessas coisas é que o ser humano é um ser bem-humorado. O bom humor é uma característica da sanidade humana. O mau humor é uma categoria patológica. A gente não nasce mal-humorado. A gente nasce com uma emocionalidade aberta para a vida e com uma resposta natural de encantamento. A gente vai aprendendo, às vezes, a nos proteger com mau humor. Então, eu consigo lidar com isso, mas veja, eu dei 2 exemplos para vocês, quer dizer, a questão da resposta automática do não, a questão da resposta automática do mau humor, né? A questão automática da raiva que tá governando, a questão automática da desconfiança, né? Veja, e aí são emocionalidades, são combinações de emoções que eu aprendi a ter na minha vida. Né? Veja, eu sempre escutei, né? Não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Veja, quando você escuta isso a vida inteira, você se torna um adulto que desconfia de tudo e de todos. E a desconfiança é uma emocionalidade que combina certas emoções básicas. Né? Elas combinam, eu vou falar disso daqui um pouquinho. Ela combina certas emoções básicas para gerar essa desconfiança. Mas quantas amizades perdi, quantos relacionamentos foram difíceis de serem levados avante, porque eu estava vestido de armadura o tempo inteiro. Então, o desafio que eu quero propor para vocês é essa reflexão sobre qual é a resposta automática que você dá para as coisas que acontecem. Porque as coisas acontecem. E quando essas coisas acontecem, a resposta automática que eu dou nem sempre é a melhor resposta. Por isso eu preciso compreender a minha emoção governante para poder escolher
aquela ou outra emoção governante qualquer, no sentido de estabelecer uma vida um pouco mais suave, uma vida um pouco mais leve, a vida um pouco mais tranquila nas minhas relações com as pessoas. Quer dizer, você já se perguntou por que você é facilmente irritável? Por que as coisas te irritam com muita facilidade? Por quê? Porque, veja, as coisas acontecem. E quando eu me irrito com muita facilidade, o pressuposto que está por trás disso é o poder e a necessidade que eu tenho de controlar tudo e todos. Então, se eu tenho como emocionalidade básica o poder de controlar tudo e todos, é óbvio que na hora que alguém me diz, que alguém faz o que eu não concordo, ou alguma... aquilo desperta em mim a raiva, desperta em mim a vontade de me defender, a vontade de partir para a briga. Então nós criamos na nossa sociedade uma sociedade beligerante. As pessoas aprenderam. Opa, olha o Ricardo Campos, lá de Portugal, Cabanas de Viriato, meu primo querido. Coisa boa, bom te ver. É bom ter Portugal aqui nessa live, que coisa boa, né? Então, vejam vocês, eu preciso aprender agora a entender qual é a minha emoção básica. Então, deixe-me parar um pouquinho aqui para introduzir um conceito novo para vocês. Existem muitas explicações sobre emoções, muitas. Existem muitas teorias sobre as emoções, muitas. A minha teoria, a teoria na qual eu me embaso, é de que existem duas emoções básicas, duas emoções secundárias, ponto. A combinação dessas duas emoções básicas com essas duas emoções secundárias geram infinitas emocionalidades. Quais são as emoções básicas? As emoções básicas são medo, de um lado medo, e do outro lado amor. Medo e amor são as duas emoções básicas. Por isso que nos textos sagrados existe uma declaração muito bacana, diz assim: o verdadeiro amor lança fora o medo. Olha que bonito. Não é o verdadeiro amor lança fora o ódio. O verdadeiro amor lança fora o medo. Então, veja, essa é a teoria que eu desenvolvo. Eu não estou dizendo que ela é a melhor, a mais verdadeira, a única, não. Eu estou dizendo que essa é a teoria que eu desenvolvo e você pode discordar dela e eu fico muito feliz se assim o fizer, porque a gente abre espaço para conversação. Mas existem duas emoções básicas, então, o amor e o medo. Isso leva o meu corpo a dois movimentos básicos. Um movimento de abertura e um movimento de fechamento. O movimento de abertura é um movimento do amor. O movimento de fechamento ela esconde a insegurança que gera o medo que gera a insegurança, perdão. O medo gera insegurança e a insegurança se resolve com a agressividade. Então, olha só, na emoção do medo está presente uma série de coisas interessantes. Na emoção do medo está presente a agressividade, a beligerância, a contenda. Todas as pessoas, olha só, gente, todo cara, toda pessoa, todo ser humano que vive a partir da briga, da raiva, da contenda, do debate, são pessoas que trazem em si uma insegurança enorme provocada por algum elemento gerador de medo. Porque veja, se eu não tenho medo, ou se o meu medo é o chamado medo real, se o meu medo é o medo real, ele não gera agressividade. Ele gera aprendizagem. Agora, se eu entro num medo fantástico de que está todo mundo me agredindo, eu me sinto inseguro e o meu mecanismo de aplacar a minha insegurança é a agressividade.
Então, pense bem nisso. Ser agressivo é diferente de ser competitivo, de ser lutador, de ser isso, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu dou exemplo para vocês das Olimpíadas. Na Olimpíada eu vou competir com você, eu vou querer ganhar de você, mas isso não lhe torna meu inimigo. A minha emocionalidade é da competitividade, é a competição alegre. No final estamos todos felizes. Eu ganhei, você perdeu, ou eu perdi, você ganhou, mas estamos todos felizes porque a gente está competindo. Mas repare, você não é meu inimigo, eu não preciso me defender de você no sentido de querer beligerar, no sentido de querer brigar. Só que nós olhamos para isso com uma normalidade tão assustadora que a cultura das nações foi montada em cima disso. Então você descobre que, olha que coisa absurda, eu já disse isso em outras lives, olha que coisa absurda, se você quer paz, prepara-te para a guerra. Vamos traduzir isso aqui para coisas um pouco mais próximas da gente. Você quer viver em paz? Demonstre que você é forte, demonstre que você ganha, não, esconda a sua vulnerabilidade a qualquer custo. Gente, isso passa a ser um absurdo. Então veja, essa é uma emoção básica, que é o medo. A outra emoção básica é o amor. E o amor é aquela emoção aberta, é aquela emoção que acolhe, é aquela emoção que interage, é aquela emoção que curte a vida, é aquela emoção que vê o outro como uma possibilidade afetiva enorme, que não vê o outro como inimigo. Agora, quando eu cruzo a emoção do amor com a emoção do medo, quando eu faço esse cruzamento, surgem duas outras emoções que a gente chama de emoções secundárias, que é a coragem e o ódio. Então veja, o ódio, o oposto do ódio é a coragem. E assim como o oposto do amor é o medo. O inverso do amor é o ódio, né? E o oposto do medo é a coragem. Perdão, eu tinha dito isso errado, né? Veja, o inverso do amor é o ódio. O inverso do medo é a coragem. Ok? Então, agora, o oposto do amor é o medo. E o oposto do medo é o amor. Então, agora, olha só que interessante. O amor e o medo, quando eles estão combinados nesse processo, ele gera coragem e gera o ódio. Agora, olha que bacana. Quando eu combino a coragem com o medo, quando eu combino a coragem com o medo, eu entro em processo de encantamento, eu entro em processo de aprendizagem. Olha só, eu tenho coragem, mas tenho medo. Quando eu combino essas duas coisas, as emocionalidades que aparecem estão na categoria da aprendizagem e do encantamento. Por quê? Porque eu tô com medo porque eu não conheço. Mas eu tenho a vontade de conhecer para abaixar o nível do medo. Olha que bacana isso. Então, a combinação do medo com a coragem gera aprendizagem, gera surpresa, gera encantamento. Mas isso vai depender também de um pouco do modo como eu aprendi a lidar com essas duas coisas. Agora, deixa eu mostrar o outro lado desta moeda. Quando eu combino o amor com a coragem, o que eu tenho? Eu tenho a entrega, eu tenho o altruísmo, eu tenho a confiança. Quando eu combino o amor com a coragem, olha que bacana, né? Eu estou aberto. E eu tenho coragem de, por estar aberto, me entregar. Então, o amor combinado com a coragem gera as emocionalidades da entrega, gera a emocionalidade do altruísmo, gera a emocionalidade da amizade, gera a emocionalidade da dádiva, gera a emocionalidade da generosidade. Agora, vamos ver o terceiro elemento. Quando eu combino o amor com o ódio,
Quando eu combino o amor com o ódio, ou seja, a emoção primária com a emoção secundária, o amor e o ódio, quando eu combino essas duas coisas, isso gera culpa, por exemplo. O que é a culpa? A culpa é um sentimento de ódio que eu tenho por ter amado algo que eu achava que não merecia. E na sua expressão mais clássica, gera o ressentimento. Ou seja, quando eu combino o amor com o ódio, e eu não sei lidar com essa combinação, muito provavelmente ou eu me culpo, ou eu culpo alguém. Ou eu entro em processo de ressentimento ou de processo de resignação. Então veja, a combinação do amor com ódio gera culpa. E eu preciso aprender a como é que isso está governando a minha vida. Na live da semana passada eu falei que fica mais fácil quando eu culpo os outros. Porque veja, quando eu transfiro a responsabilidade para alguém, o que está em jogo? Está em jogo algo que eu quero, que eu amo, mas que não saiu do jeito que eu quero, que eu amo, portanto eu odeio isso. A combinação desse ódio e desse amor gera em mim uma culpa tremenda. E como eu não consigo lidar com essa culpa, eu transfiro isso para alguém. Então eu não fiz nada, os outros é que fizeram tudo. Quando você olha para a história, por exemplo, dos grandes avatares da humanidade, né? Quando você olha, por exemplo, para Jesus, etc, para Buda, quando você olha para, enfim, para os grandes homens que criaram, né, as nossas formas de existir no mundo, você descobre coisas interessantíssimas, né? Você descobre, por exemplo, Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só que coisa interessante, não há nenhuma culpa aí, não há transferência de responsabilidade. Ele, naquele momento ele não disse: olha, o culpado são os judeus que não entenderam, o culpado são os romanos que não entenderam, o culpado é... Jesus não diz nada disso. Jesus olha para a humanidade inteira e diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles estão me crucificando, eles não sabem quem eles estão crucificando, por isso perdoa-lhes. Então, repare, quando eu associo o amor com o ódio, eu gero uma culpa, né? Eu gero um ressentimento, eu gero uma resignação, ou eu transfiro essa responsabilidade, ou eu acho que eu não mereço. Mas vamos falar agora do quarto quadrante. Quando eu associo o amor, quando eu associo o medo com o ódio, olha que coisa, quando eu associo o medo com o ódio, uma emoção secundária, e o medo, a emoção primária, quando eu associo essas duas coisas, isso gera em mim a raiva e a agressividade. Então veja, eu tenho medo, e como é que eu compenso esse meu medo? Com um ódio. E como é que isso se manifesta no meu corpo? Através da raiva. E que atitude eu tomo com relação a isso? A agressividade. E veja, gente, os comportamentos abusivos, em todas as características que eles se manifestam, são comportamentos de medo associado ao ódio, ou de ódio associado ao medo. A ordem dos tambores aí não altera o oleoduto, né? Então, veja, imagine assim, né? Eu tenho medo daquilo que está acontecendo, e eu não consigo lidar com este medo. O que eu faço? Eu desenvolvo, eu vou lá, pego a caixinha do ódio, e coloco essa energia no medo, e a combinação disso gera a agressividade através da raiva. E aí eu bato, aí eu xingo, aí eu faço abuso psíquico, abuso emocional, abuso relacional, aí eu faço exercício do poder, eu bato. Olha só que coisa maluca isso. Você pega um cara do meu tamanho, né? O sujeito é doutor, é pós-doutor, é mestre, é isso, é aquilo. O cara é uma sumidade, né? E ele pega uma criança desse tamanzinho e acha que a palmada dele vai resolver isso. Veja, ele está ensinando tudo para essa criança, menos amor. É por isso que uma pesquisa recente que a gente fez através do exame das competências mostra um dado assustador.
80% das crianças respeitam seus pais, mas os temem, mas não os amam. Respeitam por temor, que está ligado ao medo, e não por amor. Então essa é uma pergunta que a gente precisa fazer também. Qual é a emoção que me governa? Foi a primeira pergunta que a gente fez, e a segunda agora. Essa emoção que me governa gera o quê nas pessoas com quem eu convivo? Veja, tem gente que tem medo de se relacionar comigo. É verdade, tem mesmo. E se você me perguntar por quê, eu não sei. Até que um dia um aluno meu me falou, disse, professor, o senhor entra em sala de aula, as pessoas ficam com medo. As pessoas ficam com medo do senhor, pelo seu jeito de falar, pelas suas respostas, por isso. Gente, eu nunca tinha me dado conta disso. Que eu gerava medo nas pessoas. Agora, quando eu comecei a entender por que eu fazia isso, eu comecei a entender que a minha postura de exercício exacerbado da autoridade escondia um medo enorme, uma insegurança enorme. Insegurança de quê? Insegurança das pessoas não gostarem de mim. Então deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu estava me preparando para ser coach, isso no século passado, né? Tem 25 anos isso. Mais, por aí. Quando eu estava me preparando para ser coach, o Rafael Echeverria, que foi o meu coach, me fez uma pergunta muito interessante. Ele disse o seguinte: Homero, você é professor, por que você escolheu ser professor? Eu não vou contar a história toda para vocês, mas só o ponto que interessa. E aí eu dei a resposta para ele: olha, eu escolhi ser professor porque eu quero educar as pessoas, porque eu quero servir ao meu país, porque eu quero passar para as pessoas o melhor. E falei, fiz lá um discurso politicamente correto, e aí ele vira para mim e diz assim: olha, essa é a resposta politicamente correta, agora me diz a verdade. Por que você escolheu ser professor? E eu tive que parar nesse momento e dizer para ele com toda sinceridade, com toda honestidade do meu coração, naquele momento eu disse para ele: olha, Rafael, desculpa, eu não sei. Ele diz: olha, tudo bem, nem todo mundo sabe, e o papel do coach é isso, é a gente investigar essas coisas para a gente poder encontrar novas formas de interpretar a realidade, etc, etc, etc. E aí ele começou a fazer um conjunto de perguntas para mim, e nós batemos na minha adolescência. Ele me perguntou o seguinte: me conte uma coisa, como é que era a sua relação com seus amigos na sua adolescência, como é que as coisas aconteceram? E aí eu fui falando sobre isso e acabei me lembrando de um fato que para mim foi ultra esclarecedor. Por exemplo, a turminha ia jogar futebol. Os 2 melhores escolhiam os times. Aí os 2 melhores estavam lá. Eu não era longe de estar entre os melhores. Na hora que eu via essa situação, eu dizia assim: gente, me escolham aí. Me escolham aí, eu vou ao banheiro. Me escolham aí, eu vou ao banheiro. E eu ia para o banheiro. Quando eu voltava, eu não tinha sido escolhido. E aí o que eu dizia para mim mesmo? Eu não fui escolhido porque eu estava no banheiro. As pessoas não me viram, não me escolheram. Perceberam o mecanismo de defesa que esconde o medo de não ser querido e eu preciso de uma resposta para isso? Né? E eu comecei a descobrir que nos momentos estratégicos da minha vida eu nunca me posicionava, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de dizer para as pessoas: ei, eu quero jogar, e os caras virarem para mim e dizer: olha, você não vai jogar porque você é um pedra de pau. Escutar isso era muito ruim. E aí o que eu faço? Eu escolho uma profissão aonde eu agora tenho o poder de controlar as pessoas. Só entra na sala quem eu deixo. Só sai da sala se eu permito. As pessoas precisam ficar lá, escutando o que eu tenho para dizer. E aí em que eu me torno? Eu faço uma combinação muito interessante entre medo e ódio, e eu me torno um tirano. Quando eu aprendi isso, a minha vida mudou. Da água para o vinho. Né? E aí eu, em vez de prender as pessoas porque eu sou autoridade, eu comecei a prender as pessoas pelo encantamento. E o encantamento é quando eu assumo que eu tenho medo, mas eu tenho a coragem de aprender.
E aí eu comecei a aprender formas novas de me relacionar com as coisas. Veja, gente, eu não tenho a pretensão de dizer para vocês que eu já aprendi, não. Muito pelo contrário, eu faço terapia, eu cuido disso. Ou até hoje, a gente está sempre em processo de cuidado uns dos outros, etc. Porque eu não aprendi isso tudo, não. Eu falo sobre isso para mim mesmo porque eu estou aprendendo. Mas então veja, esse é um grande desafio que a gente precisa estabelecer essa relação com elas, ou seja, o medo e o amor como emoções primárias, e a coragem e o ódio como as emoções secundárias, na combinação desses 4 fatores, geram todas as nossas emocionalidades. Então a emocionalidade é a combinação dessas 4 emoções básicas, as 2 básicas e as 2 secundárias, na forma como elas se apresentam no meu corpo. Então eu preciso agora conhecer o meu corpo para saber como é que isso se manifesta. Por exemplo, eu sei quando eu sinto raiva. Quando eu sinto raiva, eu fico adrenalizado assim, em 1 segundo. Eu fico com raiva, me adrenaliza em 5 segundos. Eu fico ofegante, eu fico vermelho, minha face enrubrece, as minhas mãos tremem. E se alguma coisa acontece ali, eu estou pronto para bater, eu estou pronto para brigar, eu estou pronto para apanhar, eu estou pronto para fazer qualquer coisa, eu estou pronto para uma loucura qualquer. O urbanismo e a civilidade controlam um pouco isso. Mas repare que essa explosão não é uma explosão saudável. Então o que é que eu preciso aprender? É transitar do domínio do medo e do ódio para o domínio da coragem com o amor. Ou seja, no domínio da coragem com o amor, eu assumo a minha parcela de medo. E eu sou capaz de dizer, eu tenho medo disso. Mas eu quero isso. E eu tenho a coragem de dizer que sou vulnerável, mas vou aprender. Por que eu quero aprender? Para me doar. Gente, isso é tão bonito no dia a dia da gente, porque quando eu aprendo isso, eu descubro que a minha relação de dádiva com as pessoas não presume merecimento, presume necessidade. Eu quero amar as pessoas não é porque elas merecem, eu quero amar as pessoas porque isso faz parte da minha natureza. Eu vou dizer isso de novo. Eu quero amar as pessoas não é porque elas merecem, eu quero amar as pessoas porque é minha natureza amar as pessoas. Ou seja, não é minha natureza odiar as pessoas. Não é minha natureza viver em estado de raiva. Não é a minha natureza viver em estado de beligerância. Não é a minha natureza viver em estado de conflito. Não é a minha natureza viver em estado de guerra. A minha natureza é viver em estado de paz que surge dessa relação que eu tenho com a coragem e com o amor. Por isso, essa aceitação e essa negação das possibilidades que eu tenho no mundo é que vão fazer com que esses sentimentos de paz que decorrem do amor com a coragem se instalem no meu coração. Né? Ou seja, o que está em jogo aqui é minha noção de poder e a minha noção de importância. Quando você tem a noção do poder que você tem e da importância que você tem, e olha, eu vou dizer isso bem de pertinho aqui para você. Quando você tem a noção da sua importância e do seu poder, você não precisa que ninguém saiba disso, você sabe, e isso é suficiente. E é essa suficiência que te permite ser generoso, que te permite ser altruísta, que te permite ser uma pessoa que entrega carinho, afeto, etc, 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 etc. Deixa eu contar 2 casinhos para vocês, para a gente começar a fechar isso. Né? Esse caso é o seguinte, um cliente meu, nós estávamos acho que era num clube lá em Brasília. Eu estava num clube, ele estava num clube, nós acabamos sentando juntos e começamos a conversar, etc. ali, né? Estávamos tomando uma cerveja, e eu e esse meu cliente,
Estávamos ali tomando uma cerveja, ele diz, tá vendo aquele menino ali? Aquele menino é meu filho, etc, etc, etc. Um garoto de mais ou menos uns 4, 5 anos. Né? Olha ali, um garoto, etc, etc, etc. Meu filho, pará. E aí nós estávamos tomando cerveja. De repente, o menino dele passou lá no freezer, né? Pegou uma garrafa de cerveja, colocou numa bandeja imitando um garçom, e veio trazendo a cerveja, veio em nossa direção trazendo a cerveja. Esse meu amigo ficou transtornado. Ele deu uma bronca no menino, dizendo, fulano, para aí agora, fica quieto aí agora. O menino parou estarrecido, ele correu lá, pegou a cerveja. Você não faça isso, você pode se machucar, essa garrafa pode cair, pode lhe cortar, não faça isso. O menino está estarrecido, etc. Aí ele voltou para a mesa, sentou e disse assim, você vê que absurdo, né? Você vê que absurdo. Vai que uma garrafa dessa cai, quebra o pé do menino, corta o pé do menino. Essas crianças não têm cabeça mesmo, né? Tudo bem. Passaram aí 5 ou 6 minutos, etc. Eu comecei a comentar com ele, eu falei, fulano, você lembra deixa eu comentar com você o caso do seu filho com a cerveja. Ele disse, por quê? Eu digo, eu entendo o seu amor, eu entendo o seu cuidado. O que você queria é proteger o seu filho de um possível acidente, porque você, como adulto que é, antecipou essa possibilidade e você queria resolver esse problema. Mas eu te pergunto o seguinte, a forma que você usou para orientar o seu filho estava ligado à coragem do amor ou estava ligado ao medo e o ódio? O medo dele se ferir e o ódio disso, que se isso acontecesse. O ódio de você mesmo, de ter permitido que isso acontecesse. Aí ele vira para mim e diz, bom, então como é que você acha que eu deveria fazer? Eu digo, olha, já pensou nesse momento? Esse momento é um momento que a gente precisa confiar um pouco mais. Espera a coisa acontecer. E vamos apostar, vamos acreditar que o seu filho vai conseguir chegar um pouco mais perto ou de que você carinhosamente vá até ele e o ajude a trazer a cerveja até você. Aí você senta com seu filho no colo e faz assim, filho, papai quer te dar os parabéns. Olha como você é um garoto sensível. Você viu que o papai estava tomando uma cerveja, você viu que o copo do papai estava vazio e você resolveu agora trazer a cerveja para o papai. Você é um menino muito sensível, você é um menino muito atencioso. Mas o papai quer lhe fazer um desafio. Da próxima vez que você quiser fazer isso, chama o papai para o papai lhe orientar. Porque se essa garrafa cair e quebrar, ela vai machucar o seu pé e nós não queremos que isso aconteça. Tá bom, filho? Olha, muito obrigado pela cerveja, mas da próxima vez, pede para o papai te orientar e te ajudar nisso. Você ensinou a mesma coisa com a emocionalidade da coragem ligada ao amor. Percebe? Eu dei um esporro, o menino não vai fazer isso mais. Mas do outro jeito, ele vai continuar prestando atenção. Último caso. Eu fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro e tive que pegar um voo cedo. E cheguei no Rio de Janeiro, era mais ou menos umas 10 horas da manhã e a palestra era às 4 horas da tarde. Eu estava hospedado no hotel na Barra da Tijuca, em frente ao mar. E aí, uma bela de uma terça-feira, quarta-feira, sei lá, um dia de semana, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, não tinha ninguém na praia, ou pelo menos tinham poucas pessoas. Aí eu fui para a praia. Sentei lá na praia, etc. De repente chegou uma senhora com uma mulher com o seu filho pequeno. Ela armou seu acampamentozinho ali e o menino foi brincar nas espuminhas ali do mar, etc. Quando de repente apareceu um outro garoto. Nitidamente diferente, com diferenças sociais, etc, 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 com tudo aquilo que está presente nas nossas vidas. Na hora, e o menino e os dois meninos começam a brincar juntos. Na hora que ela vê essa cena, ela vira-se para o filho dela e diz, fulano, volta para cá. Eu já falei para você não falar com pessoas estranhas. E o menino deixa o coleguinha lá e volta para perto da mãe, o coleguinha vai embora.
E ela dá uma bronca na menina. Mamãe já falou, olha, as coisas não são assim. Você precisa entender que não se pode fazer isso. Não converse com pessoas estranhas, só se a mamãe deixar, etc, etc, etc. Aquilo me assustou, né? Porque eu vejo aí um amor e ódio muito juntos. Ela ama o menino e tem ódio daquela relação e tem ódio do que pode acontecer. E aí eu estava lendo um livro, ela também estava lendo um livro, eu digo, eu vou chegar perto dessa mulher. Bati o olho, fiquei olhando para ela, até que ela percebesse que eu estava olhando. Quando ela me olhou, eu abri um sorriso, ela abriu um sorriso, e aí eu de longe virei para ela e disse, tá gostando desse livro? Ela disse, tô. Eu digo, olha, esse livro é fantástico, esse autor é isso, aquilo, gosto muito dele. E a gente começou a conversar um pouco à distância, e aí eu virei para ela e disse assim, posso me aproximar? Ela disse, pode. Aí eu peguei minha cadeira, cheguei, sentei ao lado dela, a gente começou a conversar. 5 minutos depois, eu interrompi a conversa e disse para ela o seguinte, você sabe o que está acontecendo entre nós? Aí ela já voltou para trás, arregalou os olhos, ficou preocupadíssima. O que está acontecendo entre nós? Eu digo, você está falando com uma pessoa estranha. Aí ela sacou que eu estava me referindo à cena dela com o filho. Ela vira-se para mim e diz assim, mas a gente precisa tomar cuidado. Eu digo, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Nós temos que tomar cuidado. Mas a gente não pode ensinar para os nossos filhos a ter medo do outro ser humano. Ele precisa aprender a ter cuidado. Ele precisa aprender a discernir muitas coisas. E ele está na idade de aprender isso. Mas uma coisa que ele não precisa aprender é de que todo mundo está lutando contra ele. De que ele é uma presa fácil do mundo. O que você precisa ensinar para ele é tomar cuidado. Mas você não pode ensinar para ele a ter medo dos seres humanos. Veja, quem não fala com estranhos não faz amizade. Quem não é capaz de interagir com o diferente vive sozinho. E a solidão é uma forma de expressão da agressividade. A solidão é um ódio que eu sinto por não saber me relacionar. E aí eu me fecho em mim mesmo e uso 1 milhão de desculpas para justificar por que eu me fecho em mim mesmo. Eu quero começar a aterrissar esse Boeing, né, dizendo para vocês algumas coisas bem rápidas, né, para a gente poder fechar essa live. Primeiro, aceite as emoções e usufrua das ofertas que elas nos fazem. Veja, sentir raiva, sentir tristeza, sentir ódio, todas essas coisas são normais. E são mais do que normais, são naturais. O que eu não posso é permitir que estas coisas assumam a gerência da minha vida, porque a gestão da minha vida é assumido por essa pleiade de emoções. É claro que eventualmente você vai sentir ódio, mas o ódio não pode governar a sua vida. E quando ele aparece, ele revela algum traço de medo, que eu preciso entender de onde vem, para que através do amor e da coragem eu consiga aprender para aliviar a tensão que o medo gera em mim. E isso abaixar o meu nível de agressividade, de beligerância e de contenda e de conflito. Raiva vai acontecer. Mas eu preciso entender qual é a insegurança que essa raiva se esconde para aprender a lidar com ela, para baixar um pouquinho o meu grau de competitividade destrutiva, para estabelecer uma relação um pouco mais qualitativa, mais cooperativa, mais colaborativa na minha relação com os outros. Quando eu compreendo todos esses formatos, eu elevo a minha vida para o estado de paz, de aspiração, de conviver bem com os meus desejos e de encantamento que me permite ser surpreendido pelas dádivas que a natureza e o universo fazem a mim. A gente não tem muito tempo, mas se eu pudesse eu passava o resto da tarde aqui contando histórias para vocês de momentos em que o mundo me surpreendeu, coisas que eu achava que eram absolutamente impossíveis, coisas que eu achava que eu estava totalmente perdido. E de repente acontece alguma coisa que você diz, puxa vida, olha só,
tem saída. Por isso, pense, qual é a emoção que gerencia a sua vida, que governa a sua vida? Se for a emoção do medo, com a sua manifestação no ódio e na insegurança, procure uma ajuda para que a gente transite nisso para a emoção do amor que se sustenta na coragem. E o amor que se sustenta na coragem permite a entrega, permite o autoritarismo, o altruísmo, permite a aprendizagem, permite a capacidade de atenuar o medo por aquilo que eu sei que eu posso aprender para ser emocionalmente melhor. Uma boa tarde para você, que você tenha curtido essa live. Gostei muito dos comentários, fico muito feliz por você gostar do que você está ouvindo, porque isso é uma necessidade que eu tenho do meu coração. Eu preciso muito de vocês para que a gente interaja. Só lembrando que a partir de segunda-feira essa live está disponível no YouTube. Assine o nosso canal, dá um toquezinho lá no sininho para você receber as nossas notificações e se prepare, porque a partir de janeiro todos vocês que estão participando dessas lives vão receber um e-book com todas essas lives descritas para que você possa compartilhar com quem você quiser. Essa é minha oferta para vocês. E até sexta-feira, onde a gente vai falar de outra coisa. A gente vai falar da alegria e do encantamento. Um beijo.